Boa noite, estamos aqui mais uma vez para uma live do GEPAD. Gostaria de dar as boas-vindas a todos que estarão conosco essa noite. Hoje nós vamos conversar com o professor Henrique Carneiro, que é um grande estudioso da história das drogas e que nos dá a honra de estar conosco esta noite. Boa noite, professor. Professor Henrique. Boa noite, tudo bom? Boa noite, tudo bem? Que alegria estar contigo essa noite. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço, Lucy, e a todos vocês. Nós somos um grupo de estudos e pesquisa da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. Estamos em Vitória da Conquista. E desde 2008 nós estudamos a temática das drogas, né? Nosso grupo esse ano completa 12 anos, né? Olha, E, já. e nesse clima de festa, embora num clima tão triste, né, mundial, dessa pandemia, mas a gente decidiu fazer essa comemoração, que tem sido muito boa do ponto de vista de que nós estamos nos conectando com pessoas que antes não conseguíamos, né? E então essas facilidades da tecnologia têm nos ajudado. E uma dessas pessoas é o senhor, né? Que a gente já acompanha há muito tempo, lemos os seus trabalhos, né? Somos admiradores do seu trabalho e Obrigado. para a gente hoje é uma imensa satisfação estar com o senhor. Eu quero dar boa noite, boas-vindas às pessoas que estão chegando aqui conosco. Eu não acompanhei a entrada hoje, mas tem gente de Sergipe, pessoal aqui do grupo, algumas pessoas que eu não conheço, mas que sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Acho que a gente espera mais um pouquinho, né, para o pessoal ir entrando. E você mesma, Lucy, está em Vitória da Conquista? Estou em Vitória da Conquista. Eu Ah, que sou bom. paulista de São Carlos, mas eu moro aqui desde que eu estou trabalhando na universidade há 12 anos. Desde, não, É, 13 anos, né? Desde 2007. conheço muito pouco. Passei uma vez, me lembro que tinha uma montanha muito bonita próxima da cidade, não era? Acho que é um pouco mais para frente, né? É, tem algum lugar, mas era um lugar que parece que tinha uma elevação, assim, não era uma cidade, enfim, tem uma memória de adolescência. Que aqui nós estamos no Planalto da Conquista, né? Hum, E a BR-116 corta a cidade. Então, quem vem de São Paulo para Salvador passa por aqui, com certeza, pela BR-116. claro, eu estava fazendo justamente esse trajeto. Isso. E aí tem uma paisagem diferente, né? Mas muito bonita. Pois é, estamos aqui, então o pessoal aí chegando. A gente tem no máximo uma hora, né, para nossa conversa. É um tema bastante abrangente, teria muita coisa para a gente conversar, né? Mas nós vamos tentar extrair o máximo que a gente puder do senhor hoje. Quem quiser também fazer perguntas, pode escrever aí no chat e a gente vai tentando fazer essa troca, tá bom? Professor Henrique, agradeço muitíssimo, né, mais uma vez, né, a sua
o aceite, né, por estar aqui, para estar aqui conosco. E eu queria começar assim pedindo que o senhor se apresentasse, né? Porque nós temos aqui conosco o pessoal do grupo que já conhece sua trajetória, né? Um pouco da sua trajetória, do seu trabalho, mas nós temos muitas outras pessoas, né? Que não estão na universidade, que também estão ganhando, né? Essa nossa conversa. Então, eu gostaria que o senhor se apresentasse, né? Dissesse um pouquinho do seu trabalho, da sua formação e do Ok. seu trabalho. Então, olha, boa noite, o agradecimento é todo meu, um prazer de estar aqui conversando contigo, professora Lucy, com o pessoal do GEPAD. E, bom, para resumir, a minha trajetória vem da formação em História, e eu busquei no campo da História um campo que era a história do corpo, a história das mentalidades, a história da cultura material, e acabei chegando num autor que é o Garcia da Horta, que foi o grande cronista das drogas e dos alimentos da Índia, no século XVI. Aí eu fiz um mestrado em torno do Garcia da Horta, pois no doutorado eu desenvolvi para estudar os herbários da época moderna, então a história da botânica e da farmácia. E finalmente cheguei agora que eu estou como professor na USP, depois de passar um tempo na UFOP, lá em Minas Gerais. Aqui na USP eu já estou há 18 anos e eu faço um trabalho de orientação em torno de um laboratório que é o LEDA, Laboratório de Estudos Históricos das Drogas e da Alimentação, que publica a revista Ingesta. Então a gente trabalha nesse campo que a gente chamaria da história das ingestões. Ótimo. E assim, o seu último trabalho, que é a Drogas, História do Proibicionismo, né? Traz uma vasta literatura aí sobre toda essa trajetória da questão das drogas, né? Tem outros trabalhos que vai falar da transformação da palavra droga, né? E assim, os trabalhos que a gente lê, iniciais, assim, sobre drogas, todos os autores sempre vão dizer que a história da, das drogas está muito próxima, né, ou coincide com a história da humanidade, né? E juntando essa questão, eu também queria, se o senhor pudesse nos falar sobre essa ligação que existe entre as drogas e a alimentação, e os alimentos. Não, certamente, as drogas são produtos da cultura material que estão na ordem dos gêneros de primeira necessidade. Então a gente pode dizer que a alimentação e as drogas, elas têm fronteiras muito sobrepostas, porque as mesmas substâncias às vezes alimentam o corpo e às vezes alimentam o espírito, digamos assim. Então, por exemplo, a papoula, que produz o ópio, também tem sementes alimentícias. A cannabis também pode ser consumida como alimento. Então, o vinho ou o café está nessa fronteira entre droga e alimento. Então, os excitantes que se associam com açúcar na época moderna são todos digamos, um campo enorme de sobreposições entre a dimensão do alimento e a dimensão da droga. E eu acho que, de fato, há uma universalidade que corresponde a uma espécie de pulsão humana em não apenas saborear as coisas e conhecer o alimento, mas em poder interferir de forma, digamos assim, plástica na sua subjetividade. Então, você aumentar o desempenho, aumentar o estado de bom humor, digamos assim, vencer a tristeza ou vencer o desânimo, ou o contrário, buscar algo que auxilie a dormir. Isso tudo vem de uma antiguidade que é anterior à da própria história, estrito sensu, né? É pré-histórica. Mas essa questão da palavra droga, né, porque nós trabalhamos com a teoria das representações sociais, né? E quando a gente fala a palavra droga, a gente já tem uma conotação negativa em relação a ela, né? Então, assim, o que, que o senhor pensa sobre essa questão? Eu acho que a negatividade dessa palavra é muito mais o resultado de uma forma contemporânea
de apresentação do termo associado a certas substâncias proibidas e ao contexto de criminalidade que tem em torno delas. Porque tem o sentido positivo de droga, que está ligado à drogaria ou à farmácia, que é a do remédio. Então, as drogas são, antes de tudo, os grandes remédios da humanidade, que permitem vencer a dor, vencer o cansaço, enfim, vencer até a tristeza. E, nesse sentido, a droga tem uma dimensão que é algo que, digamos, coincide a medicina e a religião, porque é dessas duas esferas na história social das mais antigas civilizações e em diferentes povos que coincide essa técnica do domínio das plantas que podem não só nutrir, mas alterar de alguma forma a nossa subjetividade, né? A palavra especificamente ela vem do holandês, que significa seco. Droc, no início da expansão da navegação, havia que nem em português, né, os secos e molhados. Então, a droga é a evolução de algo que era ligado à ideia de seco. Depois, como o remédio sempre tem uma tendência a ser amargo, havia a ideia de atribuir também à droga o conceito de algo que é amargo, que é, enfim, talvez daí a ideia de você falar que droga isso como algo, enfim, que é ruim. É ruim no sentido de que é um amargor do remédio, talvez. Mas, enfim, questão a se investigar mais. Pessoal, quem quiser fazer perguntas, pode fazer, viu? E o Derin estava perguntando aqui, pode mandar, sim, as perguntas. E, assim, a questão da alimentação e dos alimentos que o senhor disse aí sobre o café, né? Então, assim, os alimentos que provocam algum tipo de alteração. Porque a gente se alimenta... há alguma coisa também que a gente relaciona, por exemplo, que as pessoas buscam, né, sempre há uma busca do prazer, mas também há uma busca de evitar o desprazer, né? Então, se eu estou muito sonolenta, eu vou tomar um café e eu vou para me sentir melhor, né? Então, há essa alteração. Coisa que nós aprendemos também da imitação dos animais. Não é isso? Exatamente, sim. Exatamente. O conhecimento digamos assim, das virtudes da flora veio em parte do experimento dos animais. A própria lenda do café atribui às cabras que teriam comido as sementes e ficavam mais espertas, e aí se descobriu que aquilo ali tinha um poder excitante, né? Mas é um conhecimento muito remoto que diz respeito não só à condição humana, mas também à condição animal. Tem, inclusive, um farmacólogo que estuda isso, o Ron Siegel, e ele fez experimentos com animais e ele estudou animais em contextos também de vida natural, em que os animais absorvem substâncias psicoativas, tanto folhas como, às vezes, álcool na forma de fermentação, né? Então, essa busca do fermentado, do efeito inebriante do fermentado, é tanto humano como animal. E essa questão, o senhor associa, como a gente disse assim, a história, ela está muito ligada à história da alimentação, né, de toda a humanidade. Mas o proibicionismo, não. Ele é algo mais recente, né? Então, porque se a gente entrar, é porque existe um mundo de coisas para a gente falar sobre hoje, né? Sobre esse tema. Mas nem sempre as drogas foram proibidas, né? Por exemplo, o café é um estimulante, o café não é proibido, né? Mas o álcool passa a ser proibido, a maconha passa a ser proibida. Então, existe um momento na história em que os determinados grupos vão criar as proibições. Sim. Exatamente. O café foi proibido também. O café foi proibido tanto na Europa, por exemplo, o Frederico II da Prússia o proibia, porque ele, quando chegou, estava concorrendo com a cerveja, que era a bebida tradicional, e foi proibido por razões religiosas também, porque se achava que o café era islâmico, porque vinha dos árabes. Mas os islâmicos também tinham proibido no início, porque ele vinha, na verdade, da Etiópia. Então, a ideia do proibicionismo, a grande novidade é o sistema global.
existia um sistema internacional proibicionista. Agora, a existência de mecanismos proibicionistas, sobretudo de ordem religiosa, ou às vezes até de ordem aristocrática, que davam, enfim, aos nobres privilégios especiais, isso já existia em várias culturas. A droga, assim como o alimento, ela serve como um marcador simbólico para a classificação hierárquica. E, nesse sentido, ela estabelece fronteiras que são sociais, de classe, de gênero, fronteiras étnicas, fronteiras religiosas. Então, há uma importância não só no que se indica, como naquilo que se proíbe, né? Então, o tabu alimentar ou o tabu de uma droga constitui um elemento central de várias das culturas, a começar pela nossa, que a judaico-cristã tem a ideia de uma queda do paraíso por um fruto proibido. Então já havia uma proibição original no âmbito do Éden original para um fruto que traria a consciência do bem e do mal. Aliás, haviam dois, tinha um outro que traria a imortalidade. E esse é o pecado original da humanidade, que depois, na narrativa cristã, é compensado com as ervas que curam, porque vão aí consolar o sofrimento e a dor, que é o preço da perda do paraíso. E a gente vai ver em outras culturas coisas assim também, nas mitologias, como a divindade de Dionísio e Baco, né, que encarna o vinho. No mundo germânico também tem uma divindade da cerveja. E a própria constituição do sangue de Cristo como algo que se consubstancia no vinho também é uma forma de divinização de uma droga, de uma substância psicoativa que é o álcool. Mas isso que a gente associa ao proibicionismo hoje, a gente poderia dizer que é a partir da lei seca nos Estados Unidos? Esse modelo Sim, proibicionista que globalizou? claro, esse que globalizou, ele tem algumas vertentes e não são, digamos assim, homogêneas, elas são um pouco diferentes. Uma delas é o proibicionismo do álcool nos Estados Unidos, no Canadá, um pouco na Escandinávia, mas sobretudo nos Estados Unidos, que é um movimento religioso evangélico ligado aos metodistas que passa a romper com a tradição católica e também com a tradição judaica. Ambas, a católica e a judaica, viam no vinho, e continuam vendo até hoje, uma substância sagrada, indispensável na liturgia. Então, a Eucaristia sem vinho não é admissível pelo Vaticano. Essa corrente evangélica passa a condenar o vinho tanto no seu uso litúrgico como no uso cotidiano e pressiona o Estado para proibir. Em 1851, tem o primeiro estado nos Estados Unidos que adota uma legislação proibicionista do álcool, que é o Maine. E isso chega em 1919 numa lei federal, que vai durar 13 anos, até 1933, proibindo totalmente o álcool. Agora, essa é uma raiz do proibicionismo. A outra, e a mais importante em termos internacionais, é a do controle do ópio, que vai surgir na China e que vai levar, em 1912, a uma conferência internacional, primeiro uma em Xangai, em 1908, depois uma em Haia, e finalmente um sistema que se reúne em Genebra, que passa a controlar o abastecimento do ópio. Então, essas são as duas vertentes mais importantes. Tem uma terceira, a gente poderia dizer assim, que é uma reação europeia, branca, ocidental, às tradições ligadas a povos não europeus. Então, as drogas ou bebidas usadas pelos indígenas da América, por povos islâmicos ou da África, isso aí também foi um dos impactos, né? A Inquisição na América, por exemplo, perseguiu as drogas que os indígenas usavam, como o cacto São Pedro, como a própria folha de coca e outras, né? E o domínio, a descoberta ou o domínio da indústria farmacêutica, ou seja, em termos econômicos, isso houve um impacto também? Certamente, isso que você lembrou é o mais importante no século XIX e XX. Porque eu estou sempre pensando naquele período que eu me especializei, que é o século XVI e XVII, que é, enfim, o início da modernidade, a época renascentista, que é quando esses, digamos, sistemas de comércio, de pensamento se estabelecem.
A partir do 19, o elemento central é a indústria farmacêutica e o estamento médico. O estamento médico busca controlar toda a prática médica popular, chamada de curandeirismo. E isso envolve um disciplinamento em torno de várias práticas que antes eram de origem indígena, ou muitas delas de efetivamente charlatanescas. A outra vertente fundamental é a síntese dos produtos farmacêuticos puros, né, quer dizer, os princípios ativos, que permite à indústria controlar, inclusive com patentes algumas, a Bayer com a aspirina e a heroína, a Merck com a cocaína, a Bayer já tinha estado com a morfina antes, e essas drogas passam a ter uma importância enorme que concorre com as matérias-primas vegetais. Então, em boa parte, a campanha contra o ópio na China é feita para se substituir o ópio por morfina, ou depois, mais tarde, por pílulas de heroína. Da mesma forma, você substitui plantas que davam efeitos assim tranquilizantes ou calmantes por barbitúricos e depois por benzodiazepínicos. E se substitui os excitantes tradicionais, como a coca e outros, por anfetaminas. Então, há uma espécie de substituição de produtos farmacêuticos das substâncias tradicionais que passam a ser proibidas, e os da indústria farmacêutica dão um lucro absolutamente extraordinário. É um dos carros-chefes da indústria, enfim, da grande indústria transnacional contemporânea, né? Com um peso crescente, é uma das que mais vem crescendo. Uhum. Eu vou passar aqui para algumas perguntas, né? Anderson pergunta, Henrique, com o relato de Garcia da Horta, você acha que os marinheiros portugueses teriam feito uso de cannabis para uso antiemético ou antiespasmódico? Olha, eu acho improvável, eu não conheço nenhuma evidência. O próprio Garcia da Horta é um autor que vai se tornar maldito, porque ele era criptojudeu, segundo a Inquisição. Ele vai ter os ossos desenterrados para um auto de fé. Ele é queimado depois de morto. A irmã tem menos sorte e é queimada viva. Então a obra dele não se popularizou assim entre os portugueses. Apesar de escrita em português em Goa, ela não teve muita. Ela vai ter difusão ao ser traduzida ao latim. Aí sim, com o Charles Lecluse, ou Clusius, que é o tradutor ao latim da obra do Horta, ela passa a ter aí um certo impacto na Europa. Mas não entre os marinheiros. Pode ser que algum tenha feito uso, mas aí é algo que não conheço fontes que indiquem que o bang serviria para isso. Tem a famosa passagem do Rabelais. O Rabelais, em época mais ou menos semelhante à do Garcia da Horta, primeira metade do 16, vai escrever que o Pantagruelium é uma erva que ele descreve no Gargantua, no Pantagruel, que permite viajar de 3 maneiras. Permite viajar pelo espaço com a vela dos navios, pelas ideias com o papel dos livros e pela mente com o seu uso ingerido. Então ele estava falando do cânhamo, que fazia-se tanto papel como vela, como se podia ingerir, dar um efeito psicoativo, né? Sobretudo na forma da resina, que era o haxixe, né? Mas eu desconheço, na tradição portuguesa, que depois ficou muito policiada pela Inquisição, etc., a extensão desse uso, sobretudo na marinharia do cânhamo, e também no Brasil. Provavelmente aqui no Brasil, os portugueses trouxeram, plantaram aqui para fazer vela, para fazer estopa, etc., e os africanos, quando chegaram, é que viram que as flores daquela planta era a que eles conheciam na África, chamaram pelos nomes africanos, maconha, liamba, diamba, e passaram a usar de forma psicoativa. Os portugueses, eu acho que ignoravam o efeito psicoativo e achavam que era só uma matéria-prima industrial. E talvez por isso a maconha seja tão perseguida no Brasil? Sim. É exatamente essa razão. É uma planta africana e toda a bibliografia médica do final do 19 e início do 20 ataca ela por essa razão. Por ela ser uma coisa do norte, de camadas profissionais, enfim, subalternas, pescadores, associado a uma ideia de que isso levava a perder o juízo,
estava associado aos ritos afro-brasileiros, que também eram acusados de levar a perder o juízo, e era vista como algo que escravizava as pessoas, dando uma dependência que era associada ao ópio, coisa que não ocorre. E mesmo o ópio também não tem tanto esse efeito meio fantasmagórico que se descreveu de uma escravização do usuário. É um percentual semelhante ao que ocorre com o álcool, que se a pessoa, enfim, usar de uma forma episódica, ela não vai ter nenhum efeito de dependência. E a maconha, então, teve um estigma associado a um potencial perigo para a raça branca, porque ela tiraria do juízo, ela levaria a um efeito um efeito deletério do ponto de vista da hereditariedade, era vista como uma tara moral e genética que poderia comprometer, enfim, a saúde coletiva do país, né? Que talvez sejam esses estudos que mais recentemente a gente tem começado já a produzir e a ler sobre essa característica racista, né, com relação à proibição das drogas. Seria isso? Sim, isso já era uma evidência antiga, né? O Gilberto Freire é um autor que observa isso de uma forma categórica e diz que é uma tradição africana que jamais conseguirá ser desafricanizada do Brasil. O Mário de Andrade vai observar isso também no Música de Feitiçaria no Brasil, em que ele vai dizer que está associado aos batuques e aos ritmos que permitem o transe. Depois, Alceu Mainardi Júnior, que é o grande folclorista, vai observar o uso tradicional, até o aparato, enfim, como as maricas, que já era designado com esse nome para se fumar, no interior do Nordeste, sobretudo. E era, então, uma evidência já dos grandes autores que fundaram a sociologia, a antropologia e os estudos, enfim, históricos brasileiros nos anos 30, que a maconha era um traço central dessa cultura negra e que os seus efeitos eram extremamente úteis, no sentido de serem socializantes, permitiam reuniões festivas, eram usados para cura de certas enfermidades ou até mesmo de certa tristeza. E a identificação com a repressão que vai vir do Estado e da medicina, de um setor da medicina, em particular da escola baiana do Nina Rodrigues, né? Tem, enfim, o Oscar Freire, que funda a Faculdade de Medicina em São Paulo e vem da Bahia para isso. Essa escola vai ter uma visão muito preconceituosa, que está inserida na ideia da eugenia e que é preciso, portanto, embranquecer o país, e eles veem esse hábito como um hábito, assim como o da religiosidade, a ser extirpado. Tem autores que vêm estudando muito isso recentemente. A Luísa Saad fez um estudo que o João José Reis, aí em Salvador, também na Bahia, ajudou muito. A gente tem estudos que, bom, a Bahia é um centro de produção disso, porque o Luiz Motti foi um dos primeiros a apontar essa questão, num livro que o Anthony Henman e o Oswaldo Pessoa Júnior publicaram, Diamba Sarabamba, e depois o grupo da antropologia da UFBA, né, do Edward McRae, que vem desenvolvendo também uma série de estudos sobre essa temática. Então, recentemente se evidencia que a obra do Rodrigues Doria, que foi o grande inimigo da maconha no Brasil nos anos de 1915 a 20, etc., foi o presidente do estado de Sergipe, e ele é que vai construir uma certa... enfim, uma certa reputação completamente lendária atribuída a essa planta como uma verdadeira ameaça ao embranquecimento da sociedade brasileira. A Renata tem uma pergunta curiosa aqui, se existe alguma droga, algum registro na história de alguma droga que seja exclusivamente de uso feminino? Olha, agora sim que eu me lembre, não. Existe o contrário, claro, o contrário é muito comum. Desde o próprio vinho, que era proibido na sociedade romana, por exemplo, as mulheres, até, enfim, o uso do tabaco pelas mulheres no Ocidente foi conquistado muito recentemente.
Então, as drogas, em geral, são privilégios masculinos, porque elas são, em geral, privilégios que, como eu disse, são marcadores simbólicos de hierarquia social. E há casos específicos em sociedades igualitárias, como é o caso, por exemplo, das indígenas, em que há discriminação às vezes e às vezes não há. Por exemplo, as mulheres fabricavam o cauim, mas muitas vezes não podiam beber. Depende das etnias. No Brasil é muito rico esse panorama, há algumas em que as mulheres bebem, outras em que não. Então, em geral, é um privilégio, digamos assim, discriminatório às mulheres, assim como aos jovens. Bom, nós falamos do proibicionismo, agora tem várias perguntas aí, questionando aí sobre a questão da descriminalização, sobre a legalização. Acho que é o caminho contrário, né? Como é que o senhor tem visto assim esse panorama, né? Como estamos caminhando, né? O Brasil, a gente vê que tem ainda poucos movimentos, né? Acho que o movimento mais destacado é o da Marcha da Maconha, né? Então, como é que nós estamos situados dentro desse panorama que seria o caminho inverso aí do proibicionismo? Certo, eu estou passando aqui também para ver as perguntas todas. O domínio sobre o qual drogas devemos usar. Bom, tem várias pessoas. Vou tentar comentar em geral. Agradeço a todos que, enfim, se manifestaram e eu diria, em primeiro lugar, que há uma questão que tenta vincular mais com o problema racial. A questão racial, hoje em dia, ela é determinante, porque a proibição das drogas serve como uma espécie de técnica especial de discriminação racial e dos mais pobres, dos subalternos. É aquilo que uma historiadora de Harvard, que se chama Liza McGeer, ela escreveu um livro sobre a lei seca que chama The War on Alcohol, The Rise of American Prohibition, seria, enfim, a guerra contra o álcool, a ascensão da proibição americana. E ela mostra como a proibição da lei seca nos Estados Unidos foi o auge da Ku Klux Klan, foi o auge de uma milícia branca que buscou substituir a polícia sob o pretexto de executar a lei da proibição e impedir os negros de beberem. E havia toda uma mitologia do negro que bebe e ataca as mulheres brancas. Isso foi motivo até de um filme clássico, O Nascimento de uma Nação, que é o Griffith, né, que faz um filme racista exaltando a Ku Klux Klan. E essa ascensão da Ku Klux Klan significa que o Estado está tendo o direito de intervir num domínio da intimidade das pessoas que nunca tinha existido antes. Durante todo o século XIX, não havia essa ideia de o Estado controlar a substância que você gosta de beber ou que você gosta de comer. E isso passa a ser o pretexto para uma espécie de biopolítica, poderíamos dizer, para uma coerção sistemática da vida privada por agências federais que controlam, enfim, aquilo que a gente coloca dentro da nossa própria pele. Por isso é uma relação que não é só de trocadilho, mas que é de parentesco etimológico, falar que as ingestões são sujeitas às gestões. Então, gerir é algo que diz respeito também a ingerir, porque a gestão do que se ingere se torna uma forma não só de hierarquia social, claro, os ricos comem bem, os pobres comem mal e outras coisas, ou bebem mal, ou se remediam mal, enquanto que os ricos têm acesso a produtos de luxo. Não só essa distinção hierárquica, mas a distinção da proibição criou uma esfera terrível de especulação financeira, né? Que leva ao aumento dos riscos da saúde pública, porque metade das substâncias clandestinas são adulteradas, como era o álcool na época da proibição. As pessoas morriam de metanol, né? Tinha um enorme problema de saúde pública. E a clandestinidade torna a violência a única forma de se resolver todas as disputas em torno do negócio. Então, a normalização do que foi a proibição do álcool é uma lição para a gente retomar hoje, 100 anos depois, uma nova, digamos assim, desmontagem da proibição em escala global. Isso já está em curso
sobretudo por razões econômicas, porque há hoje um mercado em torno da maconha que é um dos mais importantes da economia global. E o Brasil ficar fora disso é além de uma coisa antidemocrática, é uma tolice em termos de soberania econômica, né? Porque os Estados Unidos, o Canadá, Israel, a China, todos estão, o Uruguai, todos estão dedicados a desenvolver essa planta com recursos tão extraordinários que a estatal chinesa que produz maconha, e é a maior produtora do mundo, tem a intenção de substituir o combustível fóssil, ou seja, petróleo, etc., por biomassa de cannabis, que é melhor do que a do álcool, ou do álcool de cana, né? Ou da mandioca, ou até do milho, como se tira também nos Estados Unidos o biodiesel. Então, a maconha já é uma das principais indústrias emergentes, tanto para uso como um ansiolítico suave e com poucos riscos, como matéria-prima. E a existência, enfim, de uma proibição absurda, que é baseada, no caso brasileiro, além de todos os preconceitos internacionais, por um racismo específico do nosso país, torna isso o principal pretexto para a polícia manter a repressão dos mais pobres e também para usufruir do narcotráfico que busca corromper as instituições, né? Tanto o aparelho de segurança, como até mesmo o judiciário, ou até o Congresso Nacional, os grandes empresários, que são os verdadeiros, digamos assim, empreendedores da droga proibida no país. Então, a proibição só não termina porque ela dá muito lucro e mantém um Estado em condições de vigilância sobre a sua população com o pretexto ideal, que é aquele que permite invadir as casas, enfiar a mão na roupa das pessoas, fazer até testagem, enfim, biológica para saber o que elas consumiram. Porque a descriminalização de uma droga ou a legalização, ela não está necessariamente vinculada ao efeito dessa droga. Não é isso? Claro, ao contrário, a gente tem, pela tradição ocidental, o tabaco, que é um excitante, mas com grandes riscos crônicos de saúde, associado ao álcool, que é um depressor do sistema nervoso, com enormes riscos, enfim, tanto de dose letal, como de uso continuado, como de riscos de desempenho de qualquer função, de dirigir um carro, etc. A maconha é uma substância muito menos arriscada do que essas que estão legalizadas. E haveria, inclusive, uma possibilidade de a maconha sendo disponível, dela ser substituta para um lazer que hoje em dia é exclusivamente alcoólico. Hoje em dia o álcool é o sinônimo do lazer. As pessoas, enfim, bebem muitas vezes excessivamente e tal, porque não há uma disponibilidade de muitas outras substâncias que são oferecidas só no mercado clandestino, na forma de pílulas que ninguém sabe o que contém. Então, isso é o maior risco para a saúde pública, né? E a gente poderia dizer, assim, que, então, essa questão da legalização das drogas, ela está ligada a uma questão tabu. Porque, na verdade, nós temos uma representação que as drogas lícitas não causam mal, né? E as drogas ilícitas são aquelas que causam mal, né? Então, exigiria também que a gente tivesse uma mudança de mentalidade em relação a essas outras substâncias. Seria isso? Exatamente. Eu acho que a gente vive um paradoxo de ter um proibicionismo associado com uma incitação ao uso de certas drogas. Então, a publicidade nasceu e se desenvolveu associada, sobretudo, ao uso de drogas. Depois, você tem no mercado farmacêutico uma série de substâncias que são excessivamente, enfim, oferecidas ao mercado de maneira a provocar dependências e compulsividades, que são muito mais graves do que o das drogas ilícitas. Então, esse tipo de mercado, ele é regido por uma tendência a estimular o consumo, seja do contrabando do mercado clandestino, seja da indústria. Qual é a saída para isso? O Canadá tem um modelo muito interessante, que é o monopólio estatal. Quando os Estados Unidos proibiu as bebidas alcoólicas, eles estatizaram a distribuição atacadista. Então, só o Estado podia vender para os restaurantes, para os bares e para as pessoas, em lojas especiais para isso.
Agora eles legalizaram a maconha com o mesmo sistema. Existe produção de empresas ou de indivíduos privados, mas só o Estado pode distribuir. E isso dá várias vantagens, a primeira delas sendo que o lucro é destinado para o orçamento público, muitas vezes até vinculado a gastos sociais. Na legalização da maconha do Colorado, a renda fiscal ia para a construção de escolas. A gente poderia, com a legalização das drogas no Brasil, fazer uma destinação específica para recursos fiscais que seriam extraordinários diante do déficit, enfim, que vive o Estado brasileiro, né? Então, a legalização ela é, na verdade, uma situação que seria muito enfim, necessária para o bem-estar social e até para o desenvolvimento de uma economia mais ampliada do que o regime atual, que é um monopólio do crime. Porque você pode ter até o monopólio do Estado, que é um bom sistema, mas o atual é o pior. Não é nem a iniciativa legalizada privada, como ocorre nos Estados Unidos, nem o monopólio do Estado canadense, é um monopólio do crime, que se torna, enfim, o responsável pela taxa de violência, pela letalidade policial, pelo encarceramento, que faz o nosso país, enfim, ter uma quantidade de pessoas que não eram vinculadas a grupos criminosos nem violentos e que passam a se tornar reféns do sistema do crime organizado. Então, a proibição é assim o pior cenário possível. Dos Estados Unidos, com o álcool, já mostrou isso, né? Daí nasce a máfia, daí nasce, enfim, os capitais clandestinos, nasce a corrupção das instituições, nasce uma violência extraordinária. Eu acho que o mundo já está superando esse paradigma proibicionista, sobretudo a Europa, os Estados Unidos, o Canadá, mas infelizmente na periferia global subsiste alguns países que, ou por fundamentalismo religioso, como é o caso de alguns islâmicos, ou por um autoritarismo ditatorial, como é o caso, enfim, de vários países do leste da Europa ou da África, ou como é o caso de países regidos, enfim, por um viés ideológico muito conservador, muito puritano, que é imune à conclusão da ciência, que é de que a maconha é útil, que o seu uso pode ter riscos, mas é inferior aos que as drogas legais já causam, e que ela tem um potencial econômico que vai fazer dela uma das commodities, né, mais emergentes do século XXI. Dentro desse cenário de legalização, como o senhor vê a questão do crack? Porque há algum tempo a gente fez uma pesquisa sobre os discursos, né? Alguns discursos que estavam sendo falados há algum tempo mesmo, acho que há uns 6 anos atrás, e as pessoas que se diziam a favor da legalização das drogas sempre faziam a ressalva, né, de que deveríamos legalizar todas as drogas, menos o crack. O crack, ele se constituiu de digamos assim, de uma fantasmagoria do seu risco, por causa do tipo de população que usa. O crack é um produto típico da guerra às drogas. É uma substância de baixo preço, mais ou menos adulterada, é uma cocaína numa versão barata para ser fumada de forma alcalina. Uma pessoa que tivesse cocaína pura disponível, digamos assim, não iria jamais precisar do crack. E a cocaína as pessoas não sabem, mas ela era usada no século XIX amplamente por todas as elites internacionais, a começar pelo Papa, passando pela Rainha Vitória, passando pelos generais dos exércitos, por toda a aristocracia e a burguesia europeia. A cocaína era não apenas o Freud, mas, como eu disse, o Papa. Eles usavam um vinho chamado vinho Mariani, que tinha várias gramas de cocaína nesse vinho. Hoje em dia mesmo, a cocaína continua sendo usada por camadas bem aquinhoadas da sociedade, profissões glamurosas, por pessoas ligadas ao mercado financeiro, etc. E não existe nenhum drama, a não ser em casos, enfim, de pessoas que são mais frágeis e que acabam se tornando dependentes, mas não existe o mesmo drama que existe em relação ao crack. E crack e cocaína é a mesma droga, o que mostra que não é o produto em si o problema. O problema é, acima de tudo, o contexto. A pessoa que usa crack antigamente usava cola de sapateiro.
ou simplesmente aguardente. É alguém que vive na rua, que não tem condições, que não tem um dente na boca, que está doente, que está, enfim... ela precisa de um anestésico, ela precisa de alguma coisa que console a sua miséria. Então o crack acaba servindo para esse papel de um consolador para pessoas que estão em condições de extrema carência, enfim, e vulnerabilidade. Qual é a saída? Uma legalização de uma forma bastante controlada. Legalização não é assim, oba-oba, que cada um vai comprar como quiser. Tem que ser como, de certa forma, existe em relação a outras drogas. Tabaco. Ninguém fica usando tabaco em qualquer lugar. Você não pode usar em lugar fechado. Da mesma forma, não se deve usar maconha ou qualquer outra substância num lugar que vai afetar outros que não estão interessados. Álcool também. Há ambientes que não se pode consumir álcool, não se pode consumir para manejar. A cocaína e o crack deveriam ter uma legalização controlada como se fosse um produto farmacêutico. Então, pessoas que querem usar, elas teriam que ter um preço que fosse, enfim, suficientemente alto para não levar ao consumo excessivo, mas também não excessivamente baixo. E quem quisesse fumar, porque a cocaína pode ser fumada com uma mistura de uma substância alcalina, o Estado deveria oferecer lugares seguros para isso. O sistema da safe room, da sala segura, é o que reduziu toda a cena, que era muito problemática, de uso público de drogas na Suíça, mesmo na Holanda, no Canadá, na Inglaterra. A ideia tem gente que está consumindo na rua de forma irresponsável, enfim, ameaçando a tranquilidade pública na frente de crianças, etc. O Estado arruma uma sala onde essa pessoa pode ir sob controle de assistência médica, com roupas novas que lhe vão ser dadas, com alimentação adequada, com indicação para abrigos, se precisarem, com reinserção profissional, treinamento para ter emprego. E, enquanto isso, se a pessoa quer continuar consumindo, consome ali mesmo, numa condição em que, se ela tiver um risco qualquer de overdose, vai ter um enfermeiro ou um médico para ajudar. Então, é uma situação que eu mesmo testemunhei na Suíça. Um grupo de igrejas fazia isso, não era nem o Estado, era um grupo de igrejas que dizia, antigamente eles ficavam aqui no parque, consumindo, incomodando as pessoas. Agora estão todos dentro de uma sala bonitinha, jogando ping-pong, recebendo todo tipo de assistência, e aí eles sobem numa sala, se injetam os que se injetam, fumam os que fumam, heroína, crack e outras substâncias assim. E isso é feito numa condição de controle que é o que permitiria desaparecer a cena pública das cracolândias, etc. Era assistência social, inserção, emprego, como de certa forma começou a se fazer com o projeto Braços Abertos, embora com uma série de problemas. Mas dá uma condição para essa pessoa não apenas ter, enfim, uma superação, se ela quiser, do seu uso abusivo de uma substância, mas, sobretudo, ela não precisar desse uso se ele for o remédio para a miséria que ela vive, né? Professor, infelizmente, nosso tempo está acabando, né? Excelente, queria agradecer muitíssimo, mas, assim, para a gente terminar, a gente tem visto, assim, alguns posts, né, inclusive no Instagram. Ser favorável à lei do aborto não significa que eu preciso abortar. Ser favorável ao casamento gay não significa que eu preciso ser gay, né? Então, ser favorável à legalização das drogas também, eu não preciso usar, né? Mas as pessoas precisam ter a liberdade de escolher, né? E, então, o que o senhor pensa sobre essa questão da liberdade, né, de escolha? Eu acho exatamente, eu acho bom que essa seja a questão para a gente encerrar, porque ela sintetiza, eu acho que esse debate é um problema filosófico de liberdade e tolerância. A gente tem que ter uma ideia de que, por exemplo, como se regulamenta o cigarro, o tabaco. Eu não fumo tabaco, não gosto que fumem em lugar fechado, mas eu jamais permitiria que se proibissem as pessoas de fumar tabaco. Eu alerto elas de que isso faz mal, eu acho que deve haver uma série de restrições à venda para menores, deve ter controle de preços, deve ter avisos no maço de que faz mal, mas é uma liberdade sem a qual não existe sociedade democrática. A gente poder escolher o nosso estilo de vida.
Tem gente que gosta de pular de paraquedas, tem gente que gosta de, enfim, fazer um esporte que muitas vezes arrisca a vida, tem gente que gosta de fumar tabaco, outros maconha, outros não fumam nada, outros bebem álcool, enfim, outros cheiram cocaína. E esse tipo de uso não tem nada a ver com a moralidade da pessoa, nem às vezes com a, enfim, até com a classe social, porque isso perpassa as classes, isso perpassa todas as camadas da sociedade. É uma questão de tolerância ao diferente. Se você não gosta que tem gente que, enfim, que fuma maconha ou que ouve música sertaneja ou rock, se você não gosta de uma religião X ou Y, não a pratique. Então, se você não gosta de tatuagem ou não gosta de comer carne porque você é vegetariano, são todas opções legítimas que as pessoas têm que ter a liberdade de escolher. O problema é quando a gente vê o Estado definindo que uma pauta, uma agenda do nosso íntimo, uma da nossa dieta, da nossa escolha de remédio ou de alimento ou de planta a se consumir. Aí eu acho que é a violação mais fundamental de todo o princípio democrático. Porque a democracia, tanto na ideia clássica como, enfim, nas formulações todas contemporâneas, em última instância, o direito de você poder escolher, de ser livre na sua autonomia decisória. E é para isso que eu acho que a gente tem que lutar pelo fim da proibição a todas as drogas e por um controle no acesso de cada uma, como existe hoje com remédios de farmácia ou mesmo com as bebidas alcoólicas ou o tabaco, né? Porque todo excesso deve ser condenado, inclusive a abstinência, não é isso? Exatamente, a frase do Voltaire, que é, enfim, uma das expressões dessa ideia de tolerância do século XVIII, né? Todos os excessos são condenáveis, inclusive os da abstinência. Professor Henrique Carneiro, mais uma vez, assim, a gente agradece muito a sua participação. Foi, assim, um tempo que passou muito rápido, né? E a gente até teria muito mais coisas para conversar, mas esse tempo que o senhor despendeu aqui para o nosso grupo foi muito importante para nós e a gente espera se encontrar mais vezes, né, por aí. Com certeza, agradeço muito, espero nos reencontrar em algum dia breve, espero de forma presencial, se puder, gostaria até de visitá-los ou vindo a São Paulo, nos procurem. E quem quiser manter contato, tem os links do nosso site, né, que tem também e-mail, etc., o LEHDA USP, LEHDA, Laboratório de Estudos Históricos de Drogas e Alimentação. Então, boa noite a todos que acompanharam até agora, 24 ali que estou vendo ainda estão. Então, tchau para vocês e até breve. Muito obrigada, professor. Boa noite. Eu Boa noite agradeço. a todos. Muito obrigada pela participação de todos. Lembrando que este vídeo estará disponível depois no YouTube, no canal do GEPAD Grupo. Vocês podem se inscrever e curtir o nosso trabalho. Boa noite.